Nós temos conhecimento, sim, no sentido de que quando nós estamos aqui na presença de Deus, nós estamos aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, né? Tem duas coisas que podem acontecer na igreja, nesse momento do culto. Ou você recebeu uma palavra logos, que vai ser só para o teu entendimento intelectual, é o que pode acontecer, amém? Ou recebe uma palavra rema. O intelectual é algo, né, como qualquer pessoa, né, independente de ser crente, ele pode ter um entendimento. É o logos, é um entendimento, né, de que 2 mais 2 é 4. Mas o rema já é diferente. O rema é palavra viva. O remo é palavra revelada. Amém? Então, essa palavra revelada é que nós precisamos, porque aí ela sai direto do coração de Deus para o nosso coração. Amém? E eu creio que a palavra rema, ela fica gravada na tábua do nosso coração, quando é revelada. Então, eu queria que você levantasse mais uma vez, eu queria orar por você e por mim também. Você mesmo vai orar, vai repetir essa oração, tá bom? Você vai pedir uma palavra rema para Deus, amém? Fala: Senhor, ó Deus, eu coloco agora o meu coração à sua disposição. Eu preciso da palavra rema, porque palavra rema é viva, ela sai direto do teu coração para o nosso coração. Eu tomo posse hoje dessa palavra rema, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Nós só vamos tomar posse da palavra rema se tiver fé, se nós tivermos fé, amém? Glória a Deus. Tem muitas histórias bíblicas, que o bom desse livro é que é um livro vivo, né? Não é um livro morto. E Deus, quando revela, Ele não só revela a palavra, mas Ele age no meio do povo de Deus, amém? Ele começa a fazer alguma coisa, né? E coisas que te surpreendem, né? Ele pode te deixar feliz, alegre, contente, Ele pode te curar, Ele pode, enfim, pode fazer aquilo que Ele desejar, desde que teu coração, Ele olhar para o teu coração e encontrar a fé, amém? Temos que ter fé. Palavra rema só vem por fé. Palavra logos, qualquer um pode dar, né? Qualquer um pode entender. Então, não tem necessidade nem de fé para isso, para entender o logos. Mas a rema tem, amém? Você tem que crer na palavra de Deus. Sabe, tem coisas que às vezes a gente, por falta de conhecimento, né? E por falta de convivência com Deus, a nossa fé é pequena demais. Mas quando a gente começa a trabalhar no reino de Deus, quando começa a fazer a obra de Deus, você vai ver que Deus começa a se apresentar para você. E aí você começa a testificar de que realmente, primeiro, Deus está vivo, que realmente a Bíblia é verdade, e que realmente, né, é possível acontecer qualquer coisa que a gente pedir para Deus, desde que esteja de acordo com a vontade dEle, amém? Então é possível, não tem dúvida nenhuma. Então é isso que nós precisamos. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos numa palavra, que toda palavra que está na Bíblia já está escrita, e muitas vezes você já ouviu, não é verdade? Mas talvez você possa ter ouvido a palavra logos. Que tal você ter fé, exercer a sua fé, e eu também hoje, para receber a palavra rema? Amém? Falar, essa palavra eu já conheço. Então se prepara para a rema, porque talvez você conheceu até agora no sentido logos, intelectual, e o intelectual não ajuda muito não. É o que vai realmente manifestar a glória de Deus, é na palavra rema, porque a palavra rema vai suprir a necessidade do teu espírito. A palavra rema vai suprir a necessidade até do teu corpo. A palavra rema vai suprir a necessidade da tua alma, amém? Porque é palavra viva, e se ela é viva, alguma coisa vai acontecer. Eu penso dessa forma, amém?
Então tudo depende de nós. Não vamos perder nosso tempo, não viemos aqui por acaso, não viemos aqui à toa, não queremos sair daqui de qualquer jeito, queremos sair daqui com alguma revelação de Deus, amém? Então eu quero que você possa abrir a palavra de Deus em 1 Reis, deixa eu ver aqui, 2 Reis, 2 Reis capítulo 4, essa passagem bíblica, irmão, ela é muito conhecida. Tem alguém aqui visitando a igreja hoje ou não? Tem alguém? Levanta a tua mão. Ali, está visitando a igreja, amém, bem-vindo, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Não, poucas, só os irmãozinhos ali, amém, o casal ali, né? Amém, Deus abençoe vocês, viu? Amém. Então, essa passagem que nós vamos ler aqui agora, é uma passagem bem conhecida, é uma passagem da Sunamita. Mas eu me surpreendo com a palavra de Deus, porque todas as vezes que a gente vai ministrar, Deus revela alguma coisa, amém? Isso daí, né, edifica muito a nossa vida. Então, é aquela passagem da Sunamita. Todo mundo conhece? Quem conhece a palavra da Sunamita? Levanta a mão. Levanta para mim saber, só para mim, a maioria. Então dá para mim até encurtar, né, a conversa que a gente vai ter, não é verdade? Porque eu vou falar e você já vai entender o que Deus, né, vai falar com você. Naquele dia Deus falou com eles, agora Deus, pela sua palavra viva, vai falar com você e comigo, amém? Então aqui, para você ter uma ideia, a situação era da Sunamita, né, onde Eliseu, né, acabou falando que Deus ia dar um filho para aquela Sunamita, e deu um filho para ela, e esse menino estava trabalhando com o pai, né, no campo, e deu uma dor de cabeça muito forte no menino, e o menino morreu, a Sunamita, morreu aquele menino que Deus tinha dado para ela, e essa mulher, ela ficou assim meio que, claro, angustiada de tal maneira, ela ficou muito angustiada, não é por menos, né? Imagine um filho seu, um único filho, né? E morrer, já não tinha, né? E morre, e aí então ficou muito amargurada, muito entristecida, e ela não fez outra coisa a não ser exercer a fé dela, amém? Ela não fez outra coisa a não ser exercer a fé dela, é o que você tem que fazer. A amargura dela era grande, eu não sei, né, em que ponto você hoje se encontra, né? Qual é a amargura da sua vida, qual é a dificuldade que você está enfrentando, qual o impossível, talvez até um impossível na sua vida. Tem muitas coisas, porque nós como ser humano, nós carregamos uma bagagem às vezes pesada, não é verdade? Às vezes, né, nós nos sentimos muito pequenos, às vezes nos sentimos, né, inseguros, às vezes, né, eu não sei, eu só sei que essa mulher, ela estava passando por um momento muito difícil, irmão, talvez mais difícil do que o seu no dia de hoje, agora à noite. Eu não sei o que você veio fazer aqui, o que você veio procurar aqui, o que você precisa de Deus, amém? Eu não sei, mas Deus sabe, Ele quer te abençoar, Ele quer derramar graça sobre a sua vida, pode ter certeza disso, derramar graça sobre a sua vida. Graça é favor imerecido, talvez você não mereça nem eu, mas se nós tivermos um coração arrependido, amém? Porque a manifestação da graça é favor imerecido. Então, houve uma manifestação da graça na vida de Davi, ele não merecia, mas Deus, por causa do arrependimento do coração de Davi, debaixo da lei recebeu graça, favor imerecido, não é verdade? Então, se Davi debaixo da lei recebeu graça, quanto mais nós que já estamos debaixo da graça, amém? Estamos debaixo do sangue de Cristo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que crer que você pode, ainda nessa noite, receber uma graça do Senhor, amém? Receber poder para ser curado, poder para receber um milagre, poder para receber uma questão finança, poder e poder, porque Deus é um Deus de poder, amém?
Então, que você esteja com o coração, como disse Salomão, rasga o teu coração para Deus agora, para que você possa realmente receber essa graça. Amém? Glória a Deus. E aquela sunamita, então, o que ela fez? Ela fez a coisa certa, como você também fez certo. Você veio hoje para a igreja, veio buscar a presença de Deus, veio buscar um favor de Deus, veio buscar, uma misericórdia de Deus, veio buscar algo de Deus. E ela não fez diferente, não tinha igreja, era tempos difíceis, não é verdade? Mas ela sabia onde estava o profeta, e ela então se preparou e foi atrás do profeta, amém? Porque o menino tinha morrido. E teve um momento, que quando ela apareceu, o profeta viu, Eliseu viu ela de longe. Geazi fala para o profeta que era sunamita, que estava vindo, amém? E aí o que aconteceu? Aconteceu que ela chegou e ela estava numa amargura tão grande, que ela se prostrou aos pés de Eliseu, o profeta. E quando ela prostrou aos pés de Eliseu, parece que é o que aconteceu lá com Cristo, quando gritava, Cristo, filho de Davi, e a turma foi afastando, E Geazi pegou e afastou a mulher, a sunamita, tirou a sunamita dos pés de Eliseu, e Eliseu falou, não, deixa ela aqui. Deixa ela daqui, porque há muita amargura no coração dela. Ela está muito triste, Então, irmão, você tem que exercer a sua fé. Eu não sei qual o teu termômetro hoje. Eu sei o meu, eu não sei o teu. Amém? A não ser que Deus revelasse para alguém, eu diria, se Deus falar, eu vou falar para você aqui mesmo, em cima. Amém? Mas Deus, sabe da sua necessidade, como Deus mesmo já sabia da necessidade da sunamita. Amém? Então ela chega e ela está amargurada. Vamos ver assim, o que ela fala aqui, vamos ver o capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, eu vou direto no assunto, amém? Para que a gente poupa um tempo e não se perde muito em letras, e vão ficar no rema, amém? Então ela foi até o profeta, vamos lá ver o 27, versículo 27. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, a sunamita chegou ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus, falou então Eliseu para Geazi, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. Então não era uma tristeza comum, era uma tristeza excessiva, por isso que ele chamou, uma tristeza de amargura, uma tristeza de amargura. Então, e o Senhor me encobriu, quer dizer, Deus não me revelou o que está acontecendo, e não me manifestou. Deus não falou comigo? Profeta, interessante, Deus não falou comigo, Deus escondeu de mim o que está acontecendo com ela. O profeta. Como Deus é tremendo, Ele faz o que Ele quer, Não pensa que você é profeta e que tudo vai acontecer, não é verdade? E não é. Aí você vai ver que aqui Deus, Ele próprio, Eliseu está falando, deixa ela aqui, ela está amargurada de alma, não precisava ser espiritual para ser isso, já dava para perceber ela, a gente percebe quando a pessoa está amargurada, e Deus não me revelou nada, o que está acontecendo, me escondeu, deixou oculto. Deus é Deus, amém? Então, aí ele continua dizendo assim, encobriu e não manifestou, versículo 28, e disse ela, pedi ao meu Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes, e ele disse a Geazi, primeiro ela estava ali, não digo reclamando, mas por causa da amargura dela, porque Eliseu falou que Deus ia dar um filho para ela, eu não pedi esse filho, Eliseu, Aí você falou que Deus ia me dar, me deu filho, meu filho morreu. Eu não pedi esse menino. Mas Eliseu é interessante, sabe que os homens de Deus é assim, ele é objetivo. Sabe, Eliseu não ficou rodeando, sabe? Ele foi direto no assunto.
Quando ele falou do filho, ele já começou a entender, né? O filho morreu. Então, já de imediato, o profeta Eliseu já dá uma ordem para Geazi. Amém? Dá uma ordem para você. Ele dá uma ordem para Geazi e fala assim, olha, no verso 28, e ele pediu, né, o 29, e ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai, e se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não o responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Ele foi muito objetivo, não ficou ali. Se fosse nós abraçava ela, né, a sunamita, o que está acontecendo com você? Calma, sunamita, fica tranquila, sossegada, Deus vai prover. Não, ele já foi direto no assunto. Quando ele já viu a necessidade daquela mulher, porque Deus é assim, quando ele vê a tua necessidade, meu irmão, ele está pronto para te acudir, ele está pronto para, sabe, te abastecer naquilo que é necessário, porque ele é Jeová Jiré. Amém? E assim então era o homem de Deus, porque esse Eliseu, ele era o homem segundo o coração de Deus. Então ele já saiu para prover as necessidades, né, para consolar a mãe desse menino. E ele fala para Geazi: olha, Geazi, você faz o seguinte, ó, não para em lugar nenhum. Olha, Geazi, você, se alguém te cumprimentar, não sauda ninguém no meio do caminho. E olha, e se alguém te cumprimentar, nem responda. Vá direto no menino, coloca o bordão sobre o rosto do menino. Entendeu o que eu estou te falando? O que Deus fala para você hoje? Você está entendendo o que Deus está falando? O que Deus está falando? Nós falamos de fé. Não deixe o diabo roubar a tua fé agora. Sabe, não dê importância para mais nada agora neste momento. Não deixe nada chamar a tua atenção. Deu para você entender? Nada. Se alguém te cumprimentar, nem cumprimenta ele. Sabe, fique focado agora em exercer a sua fé para receber o que Deus já preparou para você. Entende? Porque a gente é assim. Aí às vezes no culto estão passando até receita de bolo. Misericórdia, irmão. É conversa mole. É olhando um para o outro para ver como é que está bem vestido ou mal vestido. Sabe, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser como Eliseu mesmo falou. Nós estamos aqui como, sabe, Eliseu falou: você vai e faz isso. Não se distraia no meio do caminho, não negligia no meio do caminho, não, sabe, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Fica firme na tua fé, porque até terminar esse culto Deus vai te abençoar. Entende isso? É por fé que vai acontecer. Sabe, às vezes você fica na expectativa de quem está no púlpito. Não é quem está no púlpito. Sabe, quem está no púlpito tem que ser o Espírito Santo. E se é o Espírito Santo e você crê, pode acontecer. Não olha para homens, não. O homem não pode fazer nada. Mas o Espírito Santo pode. Deus pode. Então, Eliseu, ele está ali na presença de Deus. Ele já sabia, ele já saiu para resolver a necessidade daquela mulher que Deus amava muito. Amém? Então, ele saiu e foi, e aí o que aconteceu? Aconteceu algo que a gente às vezes passa pela palavra e a gente não percebe. Foi Geazi, se apressou, porque era jovem, né? E aí foi lá, levou o bordão, colocou no rosto do menino, e Geazi volta. E quando ele volta, a resposta dele para Eliseu é essa, ó. Quer ver? Ó? E já 31, não é isso? E o meu bordão sobre o menino. Porém, disse a mãe do menino, o versículo 30, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. Então eu não vou deixar você, Eliseu. Não vou. Eliseu, ele já, então peraí, então eu vou com você. Aí foi. Mas Geazi já foi na frente. E quando Geazi voltou, ele dá uma resposta para eles, principalmente para Eliseu. Ele fala no 31, e Geazi passou diante dele, e pôs-se o bordão sobre o seu rosto, o rosto do menino.
porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. Fala a verdade. Um profeta do nível de Eliseu, ele dá uma ordenança para Geazi. Geazi vai e sai, e coloca o bordão do jeito que ele falou. Aí ele volta, Geazi volta para trazer uma notícia para Eliseu, dizendo que ele não acordou. Parece meio confuso o negócio, não parece? O que aconteceu no meio do caminho? Qual foi o problema? Por que o menino não levantou? Ele veio trazer uma notícia, dá a entender mesmo, de que ele orientou, coloca que o menino, ali não fala que coloca que o menino vai ressuscitar, mas se ele voltou para dizer que o menino não ressuscitou, então era para fazer, aquele bordão tinha um propósito, não tinha? Aquele bordão tinha um propósito, mas aquele bordão não era o propósito de ressuscitar o menino dentre os mortos. Aquilo ali era para treinar Geazi na fé. Não levantou? Não por causa do bordão. Não levantou porque o profeta errou a profecia. Não levantou porque Geazi não teve fé. O menino não levantou. Tanto que depois, Eliseu vai, faz tudo aquilo que fez, deitou sobre o corpo do menino, e o menino ressuscitou dentre os mortos. Amém? Então você veja bem, fé. Aquele menino chamado Geazi, ele tinha que exercer fé. Sabe, muitas vezes nós caminhamos pela igreja que nem Geazi. Vem pregador, sai pregador, vem palavra, sai palavra, e estamos como Geazi. Colocamos o bordão, mas não temos fé para ressuscitar. Não é fácil. Por isso que a gente tem que ter fé. Tem que exercer fé. Amém? Abraão exerceu fé. Várias vezes. Exerceu fé quando deu os dízimos. Exerceu fé quando entregou Isaac. Exerceu fé. Por isso é chamado o pai da fé. E ele prosperou muito. Principalmente, eu posso dizer, uma prosperidade espiritual. Porque por causa da fé de Abraão, nós alcançamos a Jesus. Isso é prosperidade. É ou não é? Isso é prosperidade. Certo? Ganhou as nossas vidas. Se tivesse falhado lá na entrega de Isaac, não seria o nosso pai da fé, não é verdade? E aí nós não teríamos chance. Olha a obra que esse homem fez. Glória a Deus, né? Amém? Tremenda, gloriosa, por causa da fidelidade dele. A Bíblia até fala que hoje, eu não sou israelita, você não é israelita, mas eu sou, israelita espiritual. Eu sou filho de Abraão, o pai da fé. É o que a Bíblia diz em Hebreus, Tiago. Amém? Então você veja ali, que é necessário a fé. Aí, aquele menino, Geazi, ele estava sendo treinado e não passou na aprovação. Foi desaprovado. Não sei depois lá na frente, o que mais aconteceu. Ele era meio incrédulo mesmo, Porque naquele momento que a Samaria foi invadida, e aí o que aconteceu? Ele saiu de madrugada, apavorado, voltou para Eliseu e falou assim: olha, estamos cercados, os inimigos nos cercaram toda a Samaria. Aí Eliseu orou para que os olhos dele se abrissem. E quando abriu os olhos, ele viu carros de fogos e carruagem de fogos, cavalos de fogos. Está vendo? Ele foi preparando esse menino. Foi trabalhando em cima desse menino. Mas nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Aquela mulher, ela falou: de jeito nenhum. Se você não levantar daí, eu também não levanto, Eliseu. Se você não for comigo, eu também não vou.
mas eu não largo do teu pé aqui, vou ficar aqui, não arredo daqui. Aí Eliseu não teve outra coisa para fazer, tá bom, já que você vai ficar aqui, vamos embora, vamos lá. E saiu, amém? Ela insistiu com ele. E aí então ele foi e um milagre aconteceu. Porque aquilo ali é um milagre, uma ressurreição. O menino tornou a viver, né? Aquilo é tremendo. Irmão, o Deus que fez isso é o mesmo que pode fazer hoje. É o mesmo Deus que você serve. O Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Jesus de Nazaré, até rimou, né? É verdade? Jesus de Nazaré, Yahvé, Jesus de Nazaré, é o mesmo, ontem, hoje e agora. Ele pode suprir a tua necessidade, seja ela emocional, na parte psicológica, seja ela na parte psiquiátrica, seja ela na parte financeira, seja ela na parte, sei lá, em qualquer área da sua vida, todas as áreas Deus pode trabalhar na sua vida agora. Mas você precisa fazer que nem a sunamita, não distraia, amém? Fica no pé de Jesus, que nem, ela fez que nem Maria. Marta ficou ocupada com muitas coisas, e Maria aos pés de Jesus, e ela aos pés do profeta, porque queria receber alguma coisa. Na verdade precisava, não queria só, ela desejava, não só desejava, ela precisava o menino de volta. Seria um caos para ela, não é verdade? Se aquele menino não ressurgisse dentre os mortos. Mas Deus, pela sua misericórdia, pelo poder dele, né? E pela sabedoria do profeta, ela alcançou o propósito. O menino renasceu. Amém? Nasceu de novo. O que você precisa de Deus? Alguma coisa, eu duvido que você não tenha algo que você precisa acontecer na sua vida. Eu duvido. Então, esse é um momento que você pode pedir para Deus isso, sabe? Se é o teu filho que está lá nas drogas, ou filha que está nas drogas, ou falta de emprego, ou uma enfermidade, se você tiver fé, vai acontecer. Se eu tiver fé, vai acontecer. Amém? Tudo depende realmente da nossa fé, porque Deus está pronto para suprir a tua necessidade. O que Deus não pode fazer com a sua vida? Ele pode fazer tudo. Ele pode tirar a tua vida hoje. Na hora que você for dormir, dorme e não levanta mais. Mas Ele pode, por exemplo, se você achar que você vai viver até os 70 anos, Ele pode te dar até uns 90, 100 anos de vida. Você talvez esteja com uma enfermidade aí, e você não consegue sair com essa enfermidade não desaparece, e se você tiver fé e exercer fé, você volta para casa curada, ou curado. Depende de nós. Não é só vocês que dependem de fé, eu dependo de fé. Estou aqui por fé. Estou aqui por fé. Senão não estaria. Estou de pé por fé. Então, a gente tem que exercer essa fé. Como é bom exercer a fé. Porque quanto mais exercemos a fé, o que ele falou para Abraão? Aperfeiçoou a fé de Abraão. As obras que Abraão praticou, fez com que a fé exerceu a obra. A fé empurrou ele para a obra. E a obra que ele fez, aperfeiçoou a fé dele. Quanto mais nós fazemos para Deus, mais Deus se manifesta com a sua glória, e quanto mais a glória do Senhor, mais eu acredito em Deus, mais eu tenho fé em Deus. Meu Deus, olha o que aconteceu, amém? Tremendo isso. E a palavra é verdade, irmão, não tem como fugir da palavra. Uma das experiências que eu tive com a palavra de Deus, ainda muito novo na palavra, bebezão mesmo, e eu falei para uma pessoa que estava, aparentemente, depois de ministrar a libertação nele, parecia que ele estava normal, mas eu tive discernimento, porque Deus sempre me deu discernimento. Eu olhei nos olhos, fundo dos olhos daquele rapaz,
e percebi que o demônio estava nele ainda. Aí eu disse, você está bem, irmão? Ele falou, estou bem. Então fala comigo aqui, ó. Fala Jesus Cristo, e ele fala, Jesus Cristo veio em carne. Ah, quando veio em carne, e demoniou de novo. E a palavra de Deus fala, todo espírito que não é de Deus, porque os anjos é espírito, os anjos caídos, os demônios são anjos caídos. E eles não confessam que Jesus veio em carne. Eu era novinho na palavra, eu falei, ué, não é que a palavra funciona mesmo, rapaz? Não é que a palavra é verdade mesmo? Diz que não confessa e não confessou. Eu sou testemunha disso. Sabe, tem muitas coisas. A palavra de Deus é verdade, nós temos que acreditar na verdade de Deus. É a palavra. É como aquele que eu já falei aqui, o rapaz querendo dar uma cacetada na minha nuca, né? O cara grande, alto, e ele falou, quem você pensa que você é? Eu falei, eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele caiu no chão, endemoniado. Nem repreendi, nem botei a mão nele. E eu mesmo falei para mim mesmo, não é que eu sou filho de Deus mesmo, rapaz, né? A gente tem que parar de ser bebê, irmão. Amém? Parar de ser bebê, você é filho de Deus. Você está debaixo da graça, você sabe o que é arrependimento, você sabe, tem que cultivar a tua fé como cultiva uma plantinha, para você receber o melhor de Deus, amém? Eu creio que é isso é tremendo. Então, se Deus ressuscitou aquele menino dentre os mortos através de Eliseu, eu digo, usando Eliseu como instrumento de fé, amém? O que Deus não pode fazer na sua vida? Fala para mim. Pode tudo, irmão. Então qual é a tua dificuldade hoje? Apresenta a tua, na medida que a gente vai ministrando a palavra, vai apresentando a tua necessidade para Deus hoje. Deus, hoje eu estou com uma pedra no sapato. Essa pedra no sapato mesmo, se for natural, é fácil de tirar, né? Arranca o sapato e joga a pedra fora, né? Mas a pedra no sapato espiritual. Deu para você entender? A sua dificuldade, a sua enfermidade, a sua questão financeira, a sua questão conjugal, a sua questão, sabe, com os filhos, a sua questão ministerial, eclesiástica, seja lá qual for a tua necessidade, Deus é Jeová Jiré, está pronto para suprir a tua necessidade. E Ele supre mesmo. E a palavra é verdade. Mas o diabo sempre luta para a gente não acreditar na palavra. Sabe por quê? Porque quanto mais você acredita na palavra, mais você trabalha para Deus, mais vida você resgata para Deus, e o diabo fica apavorado. Amém? Então, toma posse, exerce a tua fé. Sabe, quando tiver algo para fazer para Deus, vai e faça. Não para no meio do caminho, tipo, você não vai conseguir. Não, eu vou conseguir, porque eu vou fazer para o meu Senhor, eu vou fazer para o Todo-Poderoso, eu vou fazer para o Deus Criador dos céus e da terra. E não sei o que eu vou fazer, só vou ser instrumento, Satanás, mas eu vou fazer porque o Deus que eu sirvo vai me usar. Exerce fé, não fica parado. Então você tem que ser ousado para exercer fé, porque para exercer fé, você tem que ser ousado. Você tem que falar assim, mas isso é muito difícil, é difícil, mas eu vou fazer. Difícil porque Deus está comigo, mas está difícil, mas eu vou fazer. Não é impossível, é difícil, Satanás, mas não é impossível para o meu Deus. Eu só vou ser instrumento. E aí você vai ver que vai começar a dar certo muitas coisas na sua vida. Por quê? Porque você está exercendo fé. E se você exerce fé, Deus vai agir. Amém? Vai agir. Ele quer agir. Deus é como uma fonte de água viva. Está jorrando. Nós precisamos beber dessa água. Se deleitar nessa água. Amém? É o único jeito. Não tem como. Glória a Deus. Então aqui nós temos assim algo tremendo, que vai ao extremo, ressuscitar alguém dentre os mortos. Glória a Deus. Talvez você não tenha ninguém para ressuscitar dentre os mortos, mas talvez alguma coisa na sua alma que precisa ser ressuscitada. Não é verdade? Alguma coisa, alguma ferida na sua alma que você precisa ressuscitar o quê? Ressuscitar aquela saúde da alma. Você está entendendo? Ressuscitar, sabe, o teu emocional, que às vezes, muitas vezes é abalado. Ressuscitar, por exemplo, uma área financeira da sua vida.
Talvez não seja a morte como a morte do menino da sunamita. Amém? Então, vamos dar mais uma olhada aqui. Agora nós fomos em Eliseu, né? Agora vamos em Elias. O apóstolo falou que é o dobro da metade do tempo. Sabe o que o apóstolo pediu? O dobro da metade do tempo? A unção de Eliseu. Entende? Eu queria falar isso para ele. Porque Elias deu o dobro da unção dele para Eliseu. E o apóstolo falou, eu quero fazer o dobro da metade do tempo. Então é 4 vezes mais. Então pegou a unção de Eliseu. Amém? Glória a Deus. E tem uma coisa que eu vou falar para você, eu estava falando para o pastor Luiz, né? Amém, Luiz? Eu estava falando a respeito do apóstolo Alexandre. Eu tive uma situação muito difícil na minha vida, eu era muito novo ainda na palavra, o apóstolo também novo na palavra, estou muito tempo já com ele. E uma vez eu fui numa igreja muito radical, assim, né, de vestimenta e de tudo mais, não quero citar nome, tem muitas delas aí ainda. E eu fui convidado para ir nessa igreja, e eu fui de calça jeans e de jaqueta jeans, imagine, né, tomei uma safada, né. E aí teve lá uma irmã que estava dirigindo a igreja, e puxou o presbítero lá, assim, todo encapotado, puxou eu aqui, puxou mesmo, bateu junto com o presbítero, eis que te digo, que você tem que se vestir desse jeito, e aquela coisa, bombardeou, né? A minha cabeça, eu fiquei mal mesmo. Aí vim que parecia aquela ovelhinha surrada, né? Até o apóstolo, e aí contei para ele, e falou, calma César, calma. Se Deus quer que você vista esses paletó, você vai vestir. Você vai fazer a vontade de Deus, vamos orar. Mas se Deus não quiser, Ele vai te falar, Ele vai te confortar. Amém? Fica tranquilo. Falei, tá bom, apóstolo. Aí me estourou, ó, Deus dá revelação. Eu passei por algumas coisas na minha vida, é difícil, viu, irmão? Aquilo ali quase matou eu espiritualmente. Mas eu recorri, né, ao meu líder, né, o apóstolo, ele deu essa palavra de sabedoria, e eu fiquei na minha. Passaram um mês mais ou menos, eu fui convidado para ir nessa igreja, e que o pastor regional do Vale do Paraíba ia estar pregando, e eu fui convidado. Eu não sei se eles pegaram a minha ficha lá naquele dia, e eu fui. Falei, eu vou lá, talvez ali Deus me dê uma resposta. Lembra que o apóstolo falou? Deus vai te dar uma resposta. E fui, cheguei lá, e uma igreja não muito grande, pequena, mas estava lotada, porque era festa, pastor regional, e o pastor chegou, e aí ele pegou, o que ele fez? Ele pegou uma cadeira na frente de todo mundo, colocou uma cadeira assim, e todo mundo olhando, o que esse cara vai fazer com essa cadeira? Aí esse pastor chegou e tirou a gravata dele, e amarrou na cadeira. E aí depois ele tirou o paletó, e botou na cadeira. Aí depois pegou o microfone e falou assim, prega paletó! É a resposta, Deus é Deus vivo, irmão. Deus estava preocupado comigo, Deus estava com zelo de mim, me deu uma resposta, fiquei até assustado. Meu Deus, não dá nem para dizer que Deus não falou. Deus fala, irmão. Aí ele falou uma coisa, esse pastor lá, Deus vai levantar um homem nessa cidade como nunca houve. Eu não atribuí a mim, porque eu quase não conhecia a palavra, mas por que eu ouvi isso, Deus? Por que eu tinha que ouvir isso? Seria isso para mim? Isso para mim não é. E hoje eu tenho discernimento, é para o apóstolo Alexandre. Hoje confirma isso. Deus levantou um homem mesmo, e eu vi isso lá naquele dia que eu tive aquela resposta. Um homem aqui nessa cidade de Ubatuba como nunca houve. Nós vamos ver muito mais. Deus levantou. Entendeu? Pode ter certeza disso. Então é Ele. Não era ninguém que estava ali, e nem eu mesmo que ouvi aquilo. Glória a Deus. Eu nem falei isso para ele, falei esses dias, conversando com o pastor Luiz, né?
veio à minha memória, que isso já foi lá quando eu era bebezão, andava de chupeta, né? Entendeu? Então eu quero te dizer, Deus é vivo, Deus dá resposta, e você já sabe disso. Então por que não exerce mais a tua fé? Põe a tua fé em exercício para que você seja aperfeiçoado em fé. As tuas obras para Deus vai aperfeiçoar a tua fé. Aperfeiçoar quer dizer, tem fé, mas é pouquinha, então tem que aperfeiçoar a fé. Ser homem e mulheres ousado para fazer a vontade de Deus, amém? Ousado para ministrar e libertar uma pessoa que está necessitada. Deus está vivo, a igreja é a noiva de Deus, então nós somos a noiva, Ele tem zelo por nós, Ele quer dar resposta para nós, Ele quer encher a igreja de poder, amém? Glória a Deus. Então, vamos dar mais uma olhada aqui, nesse capítulo 17, que é a viúva. Eu sempre preguei essa palavra, mas sempre Deus dá algo novo, na mesma palavra, amém? Então no capítulo, 1 Reis capítulo 17, é Elias falando com a viúva de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, versículo 8, 17, 8, palavra que veio de Deus para Elias: levanta-te, Elias, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente, amém? Nós estamos aqui no momento de escassez, aquele momento de Acabe, momento de Jezabel, onde Deus estava castigando a terra por causa do pecado de Acabe e pecado de Jezabel. Veio uma escassez de água tremenda, amém? E aí então, Deus teve que enviar Elias para essa viúva, para que ela pudesse sustentar ele. É interessante, né? Se aquela viúva não tivesse fé, Elias ia morrer de fome. Não, eu sei que Deus ia providenciar de outra forma, né? Mas Deus, quando olhou aquela viúva, né? O que tem aquela viúva, Deus? Por que o Senhor escolheu aquela viúva? O Senhor poderia fazer isso com Elias, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mas a circunstância de Elias foi como aquela de Jesus. Perguntaram, como é que a gente vai alimentar essa multidão toda aí, Jesus? Falei, alguém tem alguma coisa aí? Ah, tem 2 peixinhos aqui e tem 5 pãezinhos. Alimentou todo mundo. Amém? Você vê que às vezes Deus tem que usar coisas materiais, para poder fazer acontecer alguma coisa. Ele usa dessa forma. Ele pode do nada fazer alguma coisa, mas Ele pega coisas simbólicas e transforma em coisas sobrenaturais, não é verdade? Então agora, se Deus fez com coisas que, né, a vida que tem uma vida natural, imagina a nossa, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele pode pegar você e fazer com você coisas tremendas, sabe, fazer fluir da sua vida água viva, fazer fluir cura, fazer fluir, sabe, libertação para as pessoas, fazer fluir palavra viva, revelada, para que você possa pregar o Evangelho. Se Deus pega ali, sabe, uma situação, né, onde Ele transforma uma situação natural, você está entendendo? Em coisas tremendas, imagine, né? Pegou um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, 3 anos e 6 meses comendo da mesma farinha e do mesmo azeite. Acho que a gente perdeu a noção de quem é o Deus que nós servimos, irmão. A gente, sabe, eu diria assim que parece que a gente está dormindo no que se refere a desfrutar das bênçãos de Deus. Então nós precisamos acordar. Nós, como noiva, como igreja, nós precisamos acordar, irmão, porque senão a gente vai aonde? Vai ficar no deserto, rodando. Até quando você vai ficar rodeando no deserto? Passa ano e está no deserto financeiro, passa ano e está no deserto de enfermidade, passa ano e deserto, e só vê deserto. Oh, acorda, se levanta, atravessa o Jordão, vai fazer alguma coisa, porque Deus usa até coisas naturais, quanto mais quem é a imagem e semelhança dEle, Ele vai usar a sua vida.
Vai usar a sua vida. Por isso que eu falo assim, melhor é dar do que receber. Você vai lá fazer algo para alguém, uma libertação, vai levar uma palavra, vai levar uma cesta básica, vai fazer lá o que você vai fazer. Aumenta a tua fé e você sente a presença de Deus. Amém? É tremendo isso. E a gente tem isso nas nossas mãos. Tem isso assim, né, dentro do nosso coração. Deus já nos deu tudo. Por isso que Jesus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Amém? A graça de Jesus é o que basta para nós, não precisa mais nada. O resto Ele acrescenta. Então, você não precisa buscar nada. O resto Ele acrescenta. Você só faz o que Ele está mandando. Se te der um emprego para você trabalhar e fazer, vai lá e faz. Amém? Então Ele fala assim, Ele foi lá e aí Deus pega essa viúva. Por que Deus pegou essa viúva? Uma viúva, para você ter uma ideia, que se você olhar e observar bem o comportamento dela, ela está num comportamento assim que, ela estava como quem naufragada na fé. Ela não que ela não tivesse fé, ela tinha fé, mas ela era uma mulher naufragada na fé. Não é verdade? Porque ela chega para Elias e fala assim, olha, eu tenho aqui, sabe, um punhado de farinha, um punhado só de azeite, eu vou preparar 2 bolinhos, um para o meu filho, um para mim, vamos comer e vamos morrer. Essa mulher estava naufragada na fé. Quantos hoje, né, filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, cristãos que têm o Espírito Santo, estão naufragados na fé. Ainda bem que naufragado, mas não morto, né? Sabe quando tem naufrágio? Sempre sobra alguém, não sobra? Então tem muita gente que naufragou, mas não morreu. Mas Deus quer resgatar você. Resgatar você que eu digo, não estou falando de salvação não, estou resgatar você para ser arma de Deus, para ser foguete de Deus, para ser bomba de Deus. Deu para você entender? Chega de ficar no naufrágio, não quero mais. Eu quero sair desse naufrágio. Se eu não morrer é porque Deus tem um propósito. E se Deus tem um propósito, eu quero cumprir o propósito. Amém? É o único jeito. E aquela viúva estava desse jeito. E Elias teve que interferir. E Deus quer interferir hoje na sua vida e na minha. Elias foi o homem que Deus usou para interferir. Deus olhou a viúva, viu que ela ia tomar essa atitude, porque Deus tem a presciência, viu que havia fé na vida daquela mulher, viu que ela ia fazer o que ela mesma propôs a fazer, quando Elias foi usado para estimular, para incentivar. E aí então aconteceu o milagre. Na verdade ali não foi 3 anos e 6 meses, porque já tinha passado 1 ano de seca. Mas aquele momento entre Elias e a viúva de Serepta, 2 anos e 6 meses comendo na mesma panela, da mesma farinha, do mesmo azeite. Amém? Então, sabe, às vezes o termômetro da igreja é exatamente esse. Sabe, aquele termômetro aonde já está assim como quem, muitas pessoas naufragadas, sabe, porque já pediu e não recebeu, já tentou e não conseguiu, já clamou, mas não deu, já jeou, mas não aconteceu, e aí já está naufragado, já não tem nem coragem de pedir. Quando o profeta fala, ou o pregador fala, vem cá, quem quer receber cura? Tem gente que está doente e não vem. Fica travado ali, né? Não vai. A gente não pode fazer isso. Sabe, é oportunidade. Eu duvido, se todos aqui fossem, vamos dizer assim, está repreendido em nome de Jesus, tivesse todo mundo doente, num lugar isolado, vamos dizer que vocês todos, nós todos aqui estamos em lugar isolado, e todo mundo com a mesma doença, e aí eu vou chegar com o remédio, com a pastilha de remédio aqui, hã? Vão atropelar eu para pegar esse remédio, não vai? Vai. Sabe que aquele remédio é tomar e acabar aquela enfermidade e não vai morrer mais. Não é verdade? O que você faria? Vai dar tumulto aqui, meu irmão. Vai dar problema, né? Vai acabar a espiritualidade e todo mundo vai querer o remédio. E Jesus é o teu remédio, irmão. Jesus é o teu remédio, Jesus é a tua solução. Mas você não corre para Ele. Você não entende a necessidade que Ele é para nós. Nós não entendemos.
Nós precisamos ter esse entendimento, nós temos que ter esse termômetro, nós temos que despertar para isso, o quanto Ele é necessário para nós. Não dá para ficar sem Jesus, não dá para andar sem Jesus, não dá para fazer nada sem Jesus não dá para fazer nada. Ele é a solução para a minha alma, Ele é a solução para o meu corpo, Ele é a solução para o meu espírito, Ele é a solução agora e na eternidade. Não é só agora, é lá na eternidade também, que lá é lugar perfeito, não tem choro, não tem fome, não precisa de sol. Irmão, nós sabemos quem nós servimos, mas parece que a gente, não está dando muita importância de quem é Jesus. Sabe quem é Jesus, sabe que Ele é bom, sabe que Ele pode fazer muitas coisas, mas parece que a gente vive como se Ele não pudesse fazer nada. Tem que mudar isso. Aquela viúva estava desse jeito, vamos comer, beber, vamos morrer. Aí, o que aconteceu? Vamos dar uma olhada para nós terminarmos aqui. Amém? Bom, e foi lá habitar na viúva. Então ele se levantou e se foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhes disse: traze-me peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhes disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ele disse: vive o Senhor teu Deus. Ela disse: vive o Senhor teu Deus, Elias, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Mulher naufragou na fé. Acabou. Naufragada na fé. Eu creio que nesses dias a igreja está vivendo isso. Eu não digo toda a igreja, mas grande parte da igreja vive isso. Está vivendo com essa viúva. Sabe que ele é homem de Deus. Ela conhece. Agora eu sei que tu és homem de Deus. Ela só tinha um ponto de interrogação. Agora, Elias, eu sei que você é homem de Deus. A igreja vive isso. A igreja primitiva, que a gente costuma falar, ou do Pentecoste, do jeito que você quiser, meu irmão, onde chegava, o negócio pegava. Pegava ou não pegava? É essa igreja que devia estar fervendo, nos dias de hoje. E vai ferver, em nome de Jesus. Do jeito que começou, vai terminar. Perseguida, mas cheia do Espírito Santo. Perseguida, mas cheia do Espírito Santo. É o que vai acontecer. Mas isso você tem que crer. Só vai acontecer se você crer. E eu acredito que Deus vai cumprir a palavra. Porque Deus já na presciência sabe que tem muitas pessoas que vão crer. Que esse que vai crer seja você e eu. Amém? Para que as coisas aconteçam. E aí então, foi isso, o que ela fez, Então, e Elias, foi para mim, meu filho, comamos e morramos. A mulher já tinha uma sentença contra ela mesma. Quantas vezes você, decretou uma sentença contra a sua vida? Quantas vezes? Agora não tem mais jeito. Tudo que o diabo queria ouvir. Tudo que o diabo queria ouvir. Agora não tenho mais jeito. Quantas vezes você já falou isso? Em alguma circunstância, em algum momento difícil, algum momento familiar, algum momento trabalhista, agora não tem jeito. Você decreta a tua falência. Você está decretando, você está entendendo? Aquilo que, exatamente o que o diabo precisa para terminar o que ele começou na sua vida. Você deveria falar assim: ai, agora não tem jeito, agora você vai cair por terra, Satanás, em nome de Jesus. Mas deixa ele alegre um pouquinho. Agora não tem jeito, ele já vai ficar animado. Levanta a turma que ele já está desistindo. Não tem jeito para você, porque você está julgado e condenado. Deu para você entender? Mas você decreta a sua falência espiritual. Para com isso. Da boca do crente jamais poderia ser um negócio desse, rapaz. É ou não é? Não pode.
da boca sua, a sua boca agora foi lavada, comprada pelo sangue de Jesus, só tem que sair da sua boca e da minha aquilo que edifica. E não tem mais jeito, não vai edificar a sua vida. Você vai dar, né, força para o diabo acabar com a sua vida. Eu já estou solteira, mas meio velhinha, né? E acho que eu não vou arrumar ninguém. Então não vai arrumar mesmo, já está profetizando que não vai arrumar. Deus, o Senhor tem aí, né, outra metade para mim mesmo, né? Estou meio capengando, mas tem. Amém? Glória a Deus. Você tem que ter fé, tem que exercer fé. Comece a exercer fé em você mesmo. Em vez de amaldiçoar você, então abençoa você mesmo. Começa a praticar, você mesmo abre a tua boca e profetiza a bênção sobre a sua vida. Aqui não, Satanás, eu sou filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. E aqui você não toca. Agora, se você ficar na conversa do diabo, ele vai tocar. Ele vai roubar alguma coisa para te aborrecer, para fazer, ou impedir você de fazer alguma coisa para Deus, ou até arrastar você para fora do caminho de Deus. Todos nós já tivemos um pouco de experiência nisso, não é verdade? Então, eu quero te dizer, né? Aí Elias disse para ela estava naufragada na fé. Aí entra a nossa vida. Olha que coisa linda. Elias interferindo numa vida destruída, uma vida que já estava se condenando, uma vida que já tinha decretado a derrota dela. Eu vou comer, o meu filho vai comer e nós vamos morrer. Ela decretou a morte dela. Aí entra o homem de Deus, que é você, que sou eu. Eu e você somos homens, homens de Deus, mulheres de Deus, amém? Que vai entrar para interferir, até mesmo numa circunstância dessa. Ô mulher, cala a boca. Eu vou te dizer o contrário, eu profetizo que não vai faltar farinha, eu profetizo que não vai faltar azeite, e nós vamos comer até a hora que Deus provê outras coisas para nós, mulher. Olha o homem de Deus, a mulher de Deus, como é tremendo. Nós precisamos ser assim. Somos filhos do Deus Altíssimo, somos servos do Senhor, somos guerreiros, soldados de Cristo. Então nós temos que ser assim, nós temos que interferir. Aonde tem desgraça, nós levamos a graça. Chegou a graça, você chegou a graça. E aí a desgraça tem que ir embora. Você chegou, você é luz, e as trevas vão embora. Tem que fazer diferença. Tem ou não tem? Tem que fazer diferença, irmão. Em nome de Jesus. E aí, Elias disse para ela, não temas. A mulher estava insegura. Para ele expressar isso para ela, não tema, não tenha medo. Não tenha medo. Você vai e faz conforme a sua palavra. Vai lá e faz para o teu filho, faz para você, mas primeiro faz para mim. Quem não entende, imagine se uma pessoa se fala, vai ler a Bíblia, cara. Eu nunca li. Ele abria aí. Esse Elias aí é um guloso, né? É um usurpador de viúva. Olha só, está querendo pegar para ele primeiro, egoísta. Aí a Bíblia que Jesus fala assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Elias está ensinando para ela, sabe? Está ensinando ela a exercer mais fé. Olha o que você vai fazer agora aí, ó. Não é para mim não, você vai fazer para Deus. Faz primeiro para Deus. Você fazendo para mim, você vai fazer primeiro para Deus. E a farinha da panela não se acabará, o óleo do azeite não se secará. Irmão, duas provisões. Uma natural e uma espiritual. É a cruz, né? Uma natural e uma espiritual. Porque ele fala, a farinha da panela não se acabará. A farinha é alimento, é comida, para o físico. Mas o azeite é a unção de Deus. Não vai faltar mantimento para a igreja, para a noiva, e também não vai faltar o azeite, que é a unção do Espírito de Deus. Amém? Entenda isso, em nome de Jesus. Precisamos entender isso. Então ele, não temas, vai e faz conforme você falou, mas faz primeiro para mim. Apertou um pouquinho a viúva, né?
para ela ter um pouquinho mais de fé. Por isso que, como ele pediu para fazer primeiro para ele, aí ele falou, não fique com medo. Sabe, o grande problema da igreja é que a igreja é medrosa. A igreja é medrosa. Não toda, mas a maior parte da igreja é medrosa. A maior parte da igreja é insegura. A noiva é insegura, uma noiva insegura. Sabe, qualquer coisa já fica assustado, qualquer coisa já diz que não vai dar certo, qualquer coisa já quer desistir, qualquer coisa. A igreja não pode ser assim. A igreja, ela é o exército de Deus. A igreja são os soldados de Deus. A igreja é o que vai à frente da batalha. É a igreja que vai derrubando as cadeias. Amém? Não pode ser assim. Então ele já sabia que para ela servir a Deus, ela ia tremer na base. Então ele falou, não temas. Você faz para o teu filho, vai fazer primeiro para mim. E não fique com medo, porque a gente tem essa ideia. Vai acabar, eu vou ficar sem nada, como é que eu vou viver? O que vai acontecer comigo? Meu irmão, você está pensando desse jeito, você está ofendendo a Deus. Quando você pensa desse jeito, você está ofendendo a Deus. Deus poderia aparecer para você, o que você está pensando? Ô igreja, o que você está pensando que eu sou? Está pensando que eu sou que nem esses deuses, que é surdo, e mudo e cego? Não sou não, se ofende. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu fui com Abraão, eu fui com Moisés, eu fui com Isaac, com Jacó. Eu sou com você também, noiva. Então ofende. Ofende ou não ofende? Porque está desmerecendo o poder de Deus, desmerecendo o que você recebeu, sendo filho de Deus. Tem que pensar desse jeito. Não, fala nada. Vou dar glória. Não quero ofender o meu Deus. Então o diabo sempre faz isso na nossa cabeça, para a gente desprezar de uma certa forma. Não, você acha que não está desprezando, mas está desprezando a Deus. Sabe, é como se você tivesse um filho que está necessitado e ele não vem até você. E depois ele fica falando mal de que você não vai atrás dele. E aí você está querendo ajudar o seu filho e não ajuda porque ele não vem. E aí ele fica lá, minha mãe devia ajudar, mas não ajuda. Você está entendendo? Aquela coisa toda. E aí ofende a mãe, ofende o pai que não vem o filho buscar ajuda. A mesma coisa é com Deus. Ainda mais Deus, né? Que é totalmente sensível, né? Em todos os sentidos. Amém? Então, e aí o que aconteceu? Aconteceu isso, ela foi, né? Porque assim diz o Senhor, né? Traz-me o primeiro para mim, né? Depois para o teu filho e para você. 14, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? E assim foi, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela, da farinha, se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Tremendo, irmão. Glória a Deus. Isso aconteceu naquela época, né? Foi aquela época, irmão. Hoje já não sei, né, irmão? O nosso Deus é hoje, é de hoje, está conosco aqui, Emanuel, Deus conosco, está aqui, passeando no meio da congregação, e pode fazer todas as coisas, se tivermos fé. Você, para aumentar a sua fé, tem que ler muito a palavra. Para você aumentar a fé, receber fé, vai recebendo fé. Mas para aperfeiçoar a fé, é obra. Tem que fazer algo para Deus. Aquilo que Deus mandar você fazer. Amém? Então, se você obedece, já está fazendo uma obra para Deus. É uma obra. Você está obedecendo. Obediência, melhor obedecer do que sacrificar. Mas se Deus mandar fazer outras coisas, você vê que está de acordo com a palavra, é Deus mesmo, então vai e faz. Porque quem vai ser beneficiado mais do que você vai ajudar, é você mesmo. Porque a tua fé vai aperfeiçoar. Sabe, é como um atleta. Sabe um atleta? Paulo fala a respeito do atleta.
Ele vai treinando, treinando, treinando para bater recorde, para se aperfeiçoar. Quanto mais ele nada, mais perfeito fica na natação e está arriscado ele ganhar a medalha de ouro. A mesma coisa são os servos de Deus, que o apóstolo Paulo faz esse aplicativo ali. Ele fala que quanto mais, né, nós temos que batalhar, como seguir a Jesus como um atleta, né? Tem o seu propósito, eles para a coroa que é corruptível, nós para uma coroa de glória. Se um atleta que é ser humano consegue fazer isso, treinar até bater o próprio recorde dele, será que a gente não consegue fazer? Nós estamos com Deus, irmão. Nós temos o Espírito Santo, nós temos os anjos, nós temos a palavra, nós temos o sangue de Cristo, temos os irmãos, temos a igreja. Rapaz, temos tudo o que precisamos para vencer. Não tem derrota para a igreja, mas a igreja tem que tomar posição. Vamos fazer o que Deus está mandando, vamos obedecer, vamos acreditar que ainda que tiver só um bocadinho de farinha, só um bocadinho de azeite, Deus vai suprir as nossas necessidades. Amém? O louvor pode vir, irmão? Amém? Vamos orar, porque essa é a palavra que Deus nos deu hoje, né? Glória a Deus. É uma palavra viva, é uma palavra que a gente pode agora orar e colocar em prática. Amém? Vamos orar e você vai falar para Deus: Deus, a minha necessidade é essa, Senhor. Me ajuda a colocar em prática a minha fé. Amém? Mesmo que você não saia daqui com a resposta de Deus, porque a sua fé ainda está pequena, fala para Deus depois: olha, me ajuda na minha pequena fé. Amém? Porque aí Deus vai fortalecer a tua fé. Quem sabe na semana ainda você recebe. Pode receber hoje ainda. Pode ser que você chegue em casa e tenha surpresa. Amém? Eu espero, né? Uma surpresa de Deus. Eu espero que todos tenham surpresa de Deus quando chegar em casa. Amém?